pessoal, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa tarde, porque é a tarde aqui agora. Pessoal, a gente vai gravar agora o nosso quinto vídeo para a Monitoria de Direito Constitucional 1. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os legitimados e alguns outros detalhes do controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade agora vai ser a matéria até o final do período de vocês, né? Até o final do controle de constitucionalidade 1. Então, e sem contar, como eu sempre falo com vocês, sempre já estou falando há um bom tempo, controle de constitucionalidade é a matéria queridinha da professora Fernanda, sem contar que é uma das matérias que mais, se não há matéria mais cobrada em concurso público, ela certamente é uma das matérias mais cobradas em concurso público e, inclusive, cai bastante também na prova da ordem. E não é difícil. Tem bastante detalhe, mas depois que você consegue compreender a dinâmica, não é tão difícil assim. Então vamos lá, gente. Hoje a gente vai começar falando, já falei sobre as principais ações de uma forma superficial, já falei, fiz um vídeo sobre as considerações iniciais, já fiz uma distinção entre controle de constitucionalidade abstrato e controle de constitucionalidade difuso, e hoje a gente vai falar, começando, além de outros detalhes, vai falar sobre os legitimados para propor essas ações de controle de constitucionalidade. Então vamos lá. Não é qualquer pessoa que pode propor essa ação de controle de constitucionalidade. Essas pessoas, elas são previstas, pessoas que eu digo, eu não estou falando de pessoa física, jurídica, a gente está falando como eu vou mostrar, de pessoas realmente, de casas, de entes, então a gente vai ver isso. De qualquer forma, essas pessoas previstas no artigo 103 da Constituição, ali a gente está falando de um rol taxativo. O que é um rol taxativo e não um rol... Por que um rol taxativo não exemplificativo? O que é isso? Rol taxativo é quando a gente tem uma lista que somente aquilo é permitido para que possa propor essas ações de controle de constitucionalidade. Ali, no caso, as principais, que é a ADI, Ação Direta de Constitucionalidade, e a DC, Ação Declaratória de Constitucionalidade. E não um rol exemplificativo, que no caso seria aqueles ali apenas listando alguns exemplos, podendo mais alguns propor essas ações. Não é o caso, ali a gente está falando de um rol taxativo, somente aqueles podem propor as ações. O que funcionou para mim, de certa forma, até decorar realmente, até gravar, não gosto muito de usar essa palavra, mas às vezes é necessário uma coisa ou outra a gente decorar sim. O que me ajudou a decorar esses legitimados para propor essas ações foi lembrar do sistema de 3 pessoas, 3 casas e 3 órgãos. 3 pessoas, 3 casas e 3 órgãos. Porque o que a gente tem ali são 9 legitimados, e desses 9 legitimados a gente tem 3 pessoas, sendo o presidente da República, o procurador-geral da República e o governador dos respectivos estados. 3 pessoas no caso. 3 casas, a gente tem a Casa da Câmara dos Deputados, a Casa do Senado Federal e a Casa da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou das Assembleias Legislativas dos respectivos estados. E a gente tem também os 3 órgãos, que a OAB realmente ela é tratada de uma forma diferenciada, partidos políticos com representação no Congresso Nacional e entidades de classe de âmbito nacional. Então, olha só, gente, vamos só analisar uma coisa. Esses são os legitimados. Apenas eles podem propor essas ações, podem entrar na parte ativa dessas ações de controle de constitucionalidade. Propor realmente que seja determinada lei ou ato normativo tenha a sua constitucionalidade verificada novamente, porque todos nascem com a presunção de constitucionalidade, esteja a sua constitucionalidade novamente declarada pelos tribunais, pelo Tribunal Máximo do STF, ou em alguns casos pelo Tribunal de Justiça dos respectivos estados. Esses são os legitimados. Só que entre eles também há uma diferenciação. A gente tem ali no meio o que a gente entende, o que a gente chama de legitimados universais e legitimados especiais. O que são os legitimados universais, o que são os legitimados especiais? Quando a gente fala de legitimado universal, a gente está falando que ele pode falar sobre qualquer tema. Ele não precisa, importantíssimo, isso cai muito em prova, a professora Fernanda mesmo costuma cobrar bastante. Eles não precisam demonstrar o que a gente chama de pertinência temática.
Eles podem falar sobre qualquer tema. Eles têm uma abrangência muito maior. E esses legitimados universais, vamos para uma questão lógica. Quem são os legitimados universais? O presidente da República. Primeiro, para começar, o presidente da República. Ele vai tratar de qualquer assunto, ele pode tratar de qualquer assunto. Ele pode falar de qualquer... Realmente não precisa demonstrar a pertinência temática para que seja avaliado. Determinada lei ou ato normativo, que determinada lei ou ato normativo tenha a sua constitucionalidade avaliada. O presidente da República, então, o Procurador-Geral da República, também o cargo máximo do Ministério Público, que é o órgão fiscalizador dos três poderes, também não precisa demonstrar pertinência temática. Só que vamos lá, vamos chegar agora no governador do Estado. Faz sentido que o governador do Estado de São Paulo ele propõe uma ação direta de inconstitucionalidade contra determinada lei ou ato normativo que é de competência da União, que não tem absolutamente nada a ver com ele, que, por exemplo, uma lei processual, sendo que a gente sabe que direito processual não é de competência legislativa dos Estados, mas sim da União, somente a União pode legislar sobre direito processual. Então, não há sentido que o governador de determinado Estado proponha uma ação direta de inconstitucionalidade, ou uma ADC, uma ação declaratória de constitucionalidade, seja lá o que for, de uma lei ou ato normativo que fuja à sua competência. Ou, por exemplo, o governador do Estado do Rio de Janeiro propõe uma ação direta de inconstitucionalidade de uma lei estadual do Rio Grande do Sul. Não há sentido. Então, para os governadores, eles não são legitimados, ele não é um legitimado universal, ele é o que a gente chama de legitimado especial. Os legitimados especiais, eles precisam demonstrar a pertinência temática. Eles precisam demonstrar que eles podem falar sobre aquele determinado tema, que tem a ver com eles. Não, como eu disse, não faz sentido. É só você pensar. Para quê? Será realmente a pessoa capaz, a pessoa legitimada a propor uma ação que fale sobre, que visa impugnar uma norma processual, seja um governador de um estado, sendo que os estados nem podem legislar sobre direito processual? Não há sentido. Então, eles precisam demonstrar a pertinência temática, mostrando que sim, eles estão impugnando algo que é da alçada deles. Eles estão tentando impugnar ou até reafirmar a constitucionalidade, se for para uma ADC, de algo que de fato é de competência deles. Então, até agora, para o presidente da República, legitimado universal, não precisa demonstrar pertinência temática, pode falar sobre qualquer coisa. Procurador-Geral da República, legitimado universal, pode falar sobre qualquer coisa, a gente está falando do cargo máximo do Ministério Público. E governador dos estados. Governador do estado, a gente está falando de um legitimado especial. Se é um legitimado especial, ele precisa sim demonstrar a pertinência temática. Agora vamos às casas, 3 casas. Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados, a gente está falando de âmbito nacional, então, claro, é um legitimado também universal, pode falar sobre qualquer coisa. Senado Federal. Senado Federal, a gente também está falando de âmbito nacional, porque também faz parte do Congresso Nacional. Então, é um legitimado universal, pode falar sobre qualquer coisa e dispensa-se a pertinência temática, a demonstração da pertinência temática. Agora, quando a gente falar das Assembleias Legislativas ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, vamos pensar um pouco. Entra no mesmo contexto do governador do Estado. Cabe à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul falar sobre uma coisa que não é de sua alçada? Não cabe. Então ele é um legitimado especial, usando a mesma explicação que eu dei para governador. Ele é um legitimado especial, então ele precisa demonstrar assim a sua pertinência temática, tanto a Assembleia Legislativa quanto a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Agora, entrando já nos órgãos, a gente tem a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Ela é um legitimado universal. Ela não precisa falar só de temas jurídicos. Ela fala sobre a juridicidade, sobre de qualquer tema. Então ela pode propor uma ação sobre um ato que fale sobre medicina, que tenha sobre temas médicos, por exemplo, agora na fase do Covid, muita coisa aí acontecendo. Então a OAB pode sim, determinado ato normativo do poder público, um decreto, seja o que for, falando sobre o Covid, então propõe a ação direta de inconstitucionalidade sobre aquilo. Pode muito bem a OAB propor sobre qualquer temática, dispensando dessa forma a demonstração de pertinência temática. O
O partido político com representação no Congresso Nacional. Gente, o que é partido político? O partido político, ele, pelo menos em tese, todos os partidos políticos, eles já são, como é que pode dizer, eles têm uma especialidade. Eles têm uma especialidade. Eles demonstram interesse de uma classe. Então a gente tem o Partido dos Trabalhadores, o Partido Verde, o Partido Socialista. Então a gente tem realmente uma coisa diferente. Então o partido político, ele não pode dessa forma falar sobre qualquer tema. Ele precisa também demonstrar a pertinência temática. Ele precisa também demonstrar, deu uma dúvida aqui, mas eu não vou parar esse vídeo com 10 minutos, eu não sei editar vídeo. Então ele precisa demonstrar a pertinência temática. Assim como uma entidade de classe de âmbito nacional. A gente fala, por exemplo, o sindicato, um sindicato dos metalúrgicos. O sindicato dos metalúrgicos, ele não pode falar sobre qualquer tema. O CREF, Conselho Regional de Educação Física, ele não pode falar sobre qualquer tema, ele precisa demonstrar a pertinência temática. Agora já ficou, não vou nem falar mais sobre pertinência temática, sobre o porquê, porque já vai ficar redundante, a explicação de um cabe para outros. O que vocês precisam saber é que os que tiver uma abrangência mais geral, é óbvio que eles vão poder falar sobre qualquer tema, dispensando dessa forma a pertinência, a demonstração, dispensando a necessidade da demonstração de pertinência temática. Gente, um detalhe muito cobrado em prova, geralmente é a pegadinha que cai, o pessoal cai nela direto. O Congresso Nacional, ele é legitimado então para propor ADI ou ADC? A maioria já vai assim, não, o Congresso ele pode sim, inclusive é legitimado universal. Não, o Congresso Nacional não é legitimado para propor as ações de controle de constitucionalidade. Por que não? Porque o próprio artigo 103 da Constituição não confere a ele essa capacidade, essa legitimidade. Confere à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. De fato, o Congresso Nacional ele é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Só que é conferida a eles de forma isolada, não conjunta. Não é o Congresso Nacional que pode propor essas ações de controle de constitucionalidade, mas sim a Casa da Câmara dos Deputados e a Casa do Senado Federal. Então, isso aí vale ressaltar. Ok? Então, só para confirmar, os legitimados especiais, Presidente da República, Senado Federal, Câmara dos Deputados, Procurador-Geral da República, a OAB, e ainda bem que eu travei aquela hora, porque o partido político com representação no Congresso Nacional, ele também é um legitimado universal, ele não é um legitimado especial. Eu estava com essa dúvida, então vou fazer aqui vou me retificar aqui. Ratificar é quando você confirma algo, então retificar é quando você corrige. Eu estou me retificando aqui. Partido político com representação no Congresso Nacional, ele é um legitimado universal. E legitimado especial, a gente está falando então dos governadores, da Assembleia Legislativa e da Câmara Legislativa do Distrito Federal, das confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional. Então falamos agora sobre os legitimados das principais ações de controle de constitucionalidade. Eu vou encerrar por aqui, para não ficar muito longo. Eu falei uma bobagem no meio desse vídeo, mas eu me recuso a começá-lo novamente, já que eu me retifiquei aí no final. Então, gente, lembrando, Presidente da República, Procurador-Geral da República, partido político com representação no Congresso Nacional, OAB, então Câmara dos Deputados, Senado Federal, todos esses, eles podem sim propor essas ações sem a necessidade de demonstrar pertinência temática, porque eles são legitimados universais. Enquanto isso, legitimados especiais, que são as entidades de classe de âmbito nacional, a Confederação Sindical, Assembleia Legislativa e Câmara Legislativa, e os governadores, eles precisam demonstrar a pertinência temática pela explicação que eu deixei no vídeo. Se tiverem qualquer dúvida, é só falar, gente. Muito obrigado, fiquem com Deus, um grande abraço.